Bom dia, pessoal. A reunião está sendo gravada, tá? Aí depois vou disponibilizar o link para vocês, para os colegas de vocês que não puderam acompanhar também, tá? Hoje a gente vai falar especificamente sobre plano de aula, tá bom? Aí dizer quais são os elementos, o que é que a gente deve estar colocando, como é que deve estar fazendo as coisas, e depois vai ter um momento que os preceptores, os professores que estão na escola, vão falar um pouquinho como é que tem ocorrido as aulas por lá, para que na atividade vocês consigam fazer algo mais adequado à realidade do momento, tá bom? A realidade do momento, esse ensino remoto, tal. Aí a gente vai ver questão de o que o Brendo tinha perguntado anteriormente, é questão de atividade síncrona, atividade assíncrona, como é que seriam as aulas, tal. A gente vai conversar aqui e vai tentar adequar essas coisas, tá bom? Então, é, quero agradecer aí a presença de vocês aqui no sábado. Bom dia, professor. Bom dia, Jairo, tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Tá bom. Então, é, aqui a gente vai conversando um pouquinho. Eu vou falar as coisas muito. Isso aqui vocês já viram, tá bom? Mas é importante para a gente estar recapitulando, para que não façamos as coisas de forma errada, tá bom? Vocês estão se formando daqui a pouquinho como professores de física, aí tem algumas exigências que vocês terão que cumprir nas escolas, e assim, e tem também o conhecimento que a gente adquire da forma correta, né, através dos fundamentos da didática, essas coisas. Aí é mais ou menos isso que eu quero estar passando aqui para vocês, tá certo? Fazer de uma forma, assim, procurar fazer as coisas de uma forma mais reflexiva, que vocês vejam intenção naquelas atividades que vocês estão fazendo, tá bom? Não ser só uma coisa mecânica, mas ser algo que vocês vejam sentido naquilo, tá? Então, vou começar aqui, fazer a projeção para vocês, e eu vou falando as coisas, vocês podem estar interrompendo, tá perguntando, tá bom? Tá fazendo algumas colocações. Isso aqui eu não vou estar, espero não falar sozinho, tá bom? Professor, Oi. com licença, é porque aqui é o Marcos Vinícius, tá? É porque eu tô na casa da minha namorada e eu me esqueci com a senha do meu Gmail. Aí eu não tô conseguindo recuperar aqui a senha. Eu acessei aqui pelo dela, Não mas tem problema, não. enquanto isso eu vou tentar aqui acessar meu e-mail, tá bom? Não, mas não tem problema, não. Pode acompanhar com o usuário dela, viu? Eu estava achando essa aluna diferente pela foto, mas tá tudo em ordem. Obrigado. Pronto. Então, eu vou apresentar aqui para vocês. E como eu disse, vocês fiquem à vontade para estar questionando, para estar perguntando as coisas. Tá bom? Pronto. Vocês estão conseguindo ver? Sim, professor, não para ver. Pronto. Então, vamos iniciar aqui. Apresentação. Então, falando aqui sobre plano de aula, tá? Os elementos constituintes dele e como é que a gente pensa para fazer uma confecção de um, a elaboração de um, tá bom? Seria mais elaboração ao invés de confecção, tá? Então, a gente vai falar aqui de um roteiro comentado para a elaboração de um plano de uma aula de física. E assim, logo questionando aqui, o que seria a aula para o professor, tá? A, Quando a gente pensa numa aula, a gente está pensando em quê?
apenas naquele momento, a gente pensa em algo maior, assim, tipo, estou pensando na aula de hoje, mas já de olho daqui a um mês, tal. Então, como é que o professor faz, assim? O que seria essa aula, tal? Teria que ser pensada aula a aula, assim? O que é que vocês me dizem? Acho que cada aula tem suas particularidades, né? Cada assunto. Uhum. Sim, Então, acho que isso daí. deveria, sim, ter um plano assim para cada aula, né? Não algo mais específico. Uhum. Porque, assim, é interessante, vocês vão ver aqui, quando a gente estiver comentando, que o plano de aula, depois do cabeçalho que a gente apresenta, assim, qual a turma, a carga horária, essas coisas assim, começa logo com objetivo. E isso daí é algo que muita gente questiona, tá? Aí eu quero só, vocês vão pensando aí por que o plano de aula inicia com o objetivo, tá? Enquanto aqui a gente vai comentando, tá bom? Então, falando aqui, a aula é um momento essencial para o processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Ela muitas vezes ocorre de forma intuitiva, tá? Aquele professor fazendo, eu acho que assim vai dar certo, tal, mas o professor tem a intenção na aula de passar algum conteúdo, de chegar a algum objetivo. A aula tem uma função para determinado professor. O professor, ele quer, não, eu vou fazer uma aula de exercício para que os alunos eles adquiram uma maior desenvoltura em determinado conteúdo. Não, a aula de hoje eu vou fazer uma roda de conversa, porque eu quero que eles compreendam a aplicação desse conteúdo na vida da gente. Não sei. Então, toda aula, ela vai ter um objetivo, ela vai ter uma função, tá? E é bom que o professor tenha noção do que é que ele está querendo com aquela aula, porque ele provavelmente já sabe o que vai fazer nas aulas seguintes. Então, ele vê essa aula, esse pedaço, como uma parte constituinte de um todo, tá? Então, estão entendendo o que eu estou falando, né? Aí aqui é interessante a gente pensar o seguinte, tá? O professor, no caso, os licenciados também, futuros professores, eles têm que compreender a necessidade de pensar acerca das ações que serão realizadas na sala de aula, tá bom? Redigidas no plano de aula. Aí entra muito aí aquela questão eu só me lembro aquela história do bacharel, tá? Que dá aula. Vocês mesmos têm vários exemplos dentro da própria universidade, que são professores da área de física mesmo, que não tem uma formação pedagógica, que muitas vezes vocês percebem que sabe muito, mas que tem problema de didática, tá? Fica somente passando conta, essas coisas assim, que muitas vezes vocês decoram como é que se faz a conta, mas não sabe onde é que se vê aquele fenômeno, por exemplo, tá? Não sei se isso acontece com vocês, mas acontecia muito comigo, tá? Eu lembro bem de Física 2. Tudo se resumia a um oscilador harmônico. Tudo se resumia a um oscilador harmônico. Tudo, tudo, tudo. E eu terminei a disciplina sem saber. Sim, e onde é que eu vejo esse oscilador harmônico? Tal. Não conseguia ver no dia a dia da gente isso, tá? Aí tem coisas dessa natureza, assim, que ocorrem, tá? E a gente, quando vai para a educação básica, se eu ficar trabalhando as coisas assim, sem muita clareza, assim, para o aluno, o que é que o aluno vai levar disso, tá? Estão compreendendo minha fala? Tá bom? Então, quando o professor pensa na aula que ele vai trabalhar, na atividade que ele vai fazer, ele pensa assim também nas aulas seguintes, tá? E naquilo que é importante para o aluno levar da disciplina, tá bom? Sei que tem gente que não está aqui no encontro hoje porque está tendo aula de mecânica clássica. O que seria importante do aluno levar de mecânica clássica?
tá? Então, o que é o professor tem que estar focando? Sei que todo o conteúdo é importante, mas, assim, o que é que ele não pode sair da disciplina sem compreender bem, tá bom? Então, a gente tem que ter uma noção disso para que a gente faça um trabalho mais efetivo junto aos alunos, tá bom? E assim, a gente sabe que os alunos terminam a escola, assim, a educação básica, e depois aqueles conteúdos que, a maioria dos conteúdos que eles viram, eles nunca mais vão usar. Então, será que é essa a física que a gente quer trabalhar com os alunos? Que eles decorem para fazer a prova ou para fazer o Enem e depois não tenha mais sentido para eles? Eu acho pouco, tá? Muito, muito pouco. Isso. E eu acho que é importante saber, compreender bem a física para que se possa tomar algumas decisões na vida, tá bom? Aí, tipo, qual aparelho elétrico utilizar, por que usar determinada roupa, ou como é que a gente faz para conseguir determinada ação, coisa assim, compreendendo um pouco mais a física, a gente pode fazer algumas coisas para facilitar o dia a dia da gente, tá bom? Então, a gente vai trabalhar aqui a temática do plano de aula através desse roteiro comentado, tá? E esse modelo aqui não é uma coisa, não é um formulário, não, que você pega e preenche. Não, mas é algo que deve ser refletido. Quando o professor faz o plano de aula, ele deve pensar na sua turma, no conteúdo, tal, e pensar o que é que ele pode fazer, o que é que ele está entendendo, assim, qual a intenção dele em fazer aquilo, tá bom? O que é que os alunos devem produzir, tal, o que é que os alunos devem saber ao término da mesma. Tranquilos? Então, passando aqui, ó. Primeira parte é o cabeçalho, tá bom? Aí tem a identificação, tá? É muito importante essa questão do cabeçalho, porque o professor não tem uma escola só, uma só turma, tá? Aí é importante que ele identifique qual a escola, qual a turma, qual o turno, porque mesmo, pronto, o professor Cabral estava aí, ele falou que só está trabalhando com o terceiro ano, tá, da escola de Dácio Silva. Então, lá no terceiro ano, será que todas as turmas ele está exatamente do mesmo ponto? Será que ele consegue trabalhar exatamente da mesma forma? Então, toda turma tem sua especificidade, tá? E assim, se eu estou em mais de uma escola, isso aí é que fica mais latente ainda, tá bom? Posso, de repente, estar trabalhando em duas escolas públicas, mas será que eu mesmo numa mesma série, será que eu consigo trabalhar da mesma forma nessas duas escolas? Quem é professor sabe que não é, tá? Aí quem já foi aí do PIBID e tudo, viu que numa mesma escola as turmas são diferentes. Então, é importante esse cabeçalho, essa coisa, para identificar. E assim, o professor muitas vezes negligencia isso, e quando chega no final do ano, preenchimento de caderneta fica uma maior dificuldade, assim, para se lembrar o que foi feito, quando foi feito, tal. Isso daí existe, dá um trabalho para o professor, mas também facilita um pouco a vida dele nesse sentido de organização, ele sabendo o que é que ele viu, quando é que ele viu, até para ele saber o que é que pode ser visto na avaliação, qual o resultado que ocorreu numa aula, na outra, tal, para repensar a sua própria ação, etc. Tá? Aí é importante essa parte de identificação, tá bom? A área de conhecimento, basicamente, a gente vai ser física, tá? Sempre tem aquele professor que completa a carga horária com outras disciplinas, tá bom? Eu não queria ir para outra escola, então eu peguei umas aulas de matemática também. Pronto. Às vezes acontece. Não é o ideal, mas às vezes acontece, tá? Eu acho que eu já comentei com vocês aqui, e eu dava aula numa escola estadual em Olinda, tá? Pernambuco, e só tinha uma turma de primeiro, uma de segundo e uma de terceiro ano de manhã e outras 3 de tarde, tá? Ela não funcionava à noite. Aí eu pegava essas 6 turmas, mas faltava ainda carga horária. Aí eu pegava a turma de matemática e para completar minha carga horária eu peguei turma de artes, tá bom?
Eu não lembro. E Educação para Direitos Humanos e Cidadania. Eu também não lembro o que eu falei em nenhuma dessas duas disciplinas. Tá bom? Eu, que fui professor, não lembro. Imagino que os alunos também não lembram, não. Então, foi muito ruim, tá? Mas, às vezes, isso acontece, tá? Eu não queria ir para uma outra escola para pegar só 4 aulas. Então, eu peguei 2 aulas de uma e 2 aulas da outra, tá? Mas espero que isso não aconteça com vocês, que todo mundo fique na área que vocês estão se formando, tá? E é isso aí. Aí o primeiro ponto, a identificação, depois a área do conhecimento, tá? Objetivos. Aí a pergunta que eu fiz, por que que a gente começa com o objetivo e não com o conteúdo? Alguém se arrisca a estar comentando? Certo? Um de cada vez, gente. Repete a pergunta, professor. Por que que no plano de aula, segundo a didática, a gente começa com o objetivo e só depois que vem o conteúdo? Eu já vi muito aluno dizendo que isso está errado, que tem que ser o conteúdo primeiro e depois o objetivo. Professor, eu acredito que o objetivo é o que você quer atingir, né? Então, você primeiro escolhe o objetivo, as suas metas, para depois você ver quais os conteúdos se adequam. Porém, como professor, a gente não tem essa liberdade de escolher conteúdo. Por isso que às vezes fica meio estranho. Primeiro você tem que pegar o conteúdo que você vai dar e depois, sim, determinar os objetivos, né? Porque a gente não tem essa escolha de conteúdo, qual o conteúdo vai dar, né? Tem que seguir a ementa, né? Então, eu acho que é isso. O outro que estava falando também, quem foi? Professor, no meu ponto de vista, é porque quando a gente estabelece os objetivos antes, a gente já vai ter uma certa direção a ser seguida. A gente não vai abordar o assunto de forma aleatória, onde o aluno tem prerrogativa para pensar sobre o assunto em outro sentido. A gente já vai ter um objetivo pré-determinado. Então, a aula vai ser muito mais proveitosa. Eu estava refletindo também o seguinte, eu já falei muitas vezes que o ensino no Brasil é propedêutico, tá bom? O que é o ensino propedêutico? O ensino sem função em si. A função dele é apenas passar para o nível seguinte, tá bom? Ou seja, o ensino médio, a função dele é preparar para o Enem para que a pessoa ingresse no ensino superior, tá bom? Então, a educação básica, assim, é muito sem sentido. Embora a LDB fale que a função da educação básica é preparar o aluno para exercer a cidadania para o mercado de trabalho, na verdade, quem conhece a educação sabe que não ocorre isso. A função ela é basicamente preparar para o Enem. Aí, assim, no papel tá bonito o discurso, mas a gente sabe que na prática não ocorre bem isso. E aqui em Teresina mesmo, vocês percebem muito claramente, tá? Essa época mesmo tá cheio de outdoor por aí, falando o quê? Ah, escola tal, tantos aprovados em medicina, tal. Então, isso daí é um chamariz para aluno. Tá? Os resultados, assim. Então, acaba essa função da educação se resumindo a essa preparação para o nível seguinte. E a gente sabe que não é isso, tá? Então, quando a gente fala, primeiro aqui, a questão do objetivo vindo antes do conteúdo, é porque, assim, a gente fala na formação do aluno como pessoa. Então, o que é importante que ele desenvolva? Quais as competências e habilidades que é tão falado aí desde os PCNs, tá? PCNs, a BNCC também continua isso. Quais as competências e habilidades que o aluno deve desenvolver nisso? Tal. Então, a gente pensa naqueles objetivos para que ele alcance competências e habilidades determinadas, e depois disso é que a gente vê como o conteúdo pode ser utilizado para chegar nesse fim, tá? Só que o que ocorre normalmente nas aulas da gente é exatamente o contrário. A gente pega o conteúdo e vê, esse conteúdo aqui, eu posso trabalhar tal objetivo, tá? Aí, assim, é difícil mudar o sistema, tá? Mas vocês estão compreendendo por que o objetivo vem antes, né? Isso aí a gente vem antes pensando na formação integral do aluno, pensando naquilo que o aluno deve estar sendo exposto
assim, o que ele deve desenvolver durante a aula, tal. E assim, e o conteúdo seria como se fosse uma desculpa para isso, tá bom? Uma forma de chegar nesses objetivos, tá? Então, alguém quer falar? Então, ó, continuando aqui, ó, objetivo é a descrição clara do que se pretende alcançar como resultado da nossa atividade. A necessidade de desenvolver determinados objetivos nasce da própria situação, da comunidade, da família, da escola, da disciplina, do professor e principalmente do aluno, tá? Tem muito daquele, na teoria, né, muito do projeto político-pedagógico da escola. Então, a escola está trabalhando que temática, tal. Então, os objetivos da aula vão ser direcionados também para essa temática. E a partir desses objetivos, a gente vai trabalhando os diversos conteúdos, tá bom? As competências e habilidades são desenvolvidas sempre em função do aluno e para o aluno. Então, o objetivo não é, objetivo é ensinar as leis de Newton. Não. Então, o objetivo é o que o aluno deve fazer. Então, deve ser assim, compreender que as leis de Newton estão presentes no dia a dia e identificar situações em que podemos percebê-las, tal. Alguma coisa assim. É o aluno que o objetivo é para o aluno, não é para o professor, tá bom? Então, as competências e habilidades desenvolvidas para o aluno e para o aluno e devem ser redigidas com clareza, de forma realista, correspondendo à capacidade de assimilação dos alunos, conforme seu nível de desenvolvimento mental, sua idade e condições estruturais do meio social. Então, o objetivo vai ser dentro da realidade que a gente encontra na escola e da turma da gente, tá bom? Não podemos ser utópicos, fazer uma coisa assim, pensando nos alunos que chegam na NASA com 12 anos de idade. Não, a gente não vai encontrar, pode ser até que encontre, mas os alunos normais da gente não são desse jeito, tá bom? Aí tem um exemplo aqui. A observação de quantidade de movimento e a identificação de forças para fazer análises, previsões e avaliações de situações que envolvem movimento. Então, o objetivo é algo que o aluno vai desenvolver, tá bom? Dizendo de novo, o objetivo não é para o professor. Ensinar tal assunto, fazer com que os alunos compreendam isso. Não, o objetivo é do aluno. E, professor? Fala. É porque nesse texto que o senhor mandou, lá não tem falando isso, tipo assim, lá tá diferente. Tipo, ele dá um exemplo aqui de objetivo, ele coloca assim, alunos entenderem a função de um verbo de ação na sentença. Pois é. Aí por isso até que eu disse para vocês deixarem essa parte dos objetivos, dos planos de aula, tá? E da sequência didática fora disso, tá? Fora dos textos que vão ser discutidos, porque tem coisa errada, tá bom? O objetivo é para o aluno, tá bom? O objetivo não é do professor, pelo menos no plano de aula não é, tá bom? Entendi, pois é. Uhum. Até tinha estranhado quando eu li. Não, então, aí, bom tá falando, porque tem a visão, a gente vê, mesmo falando isso, estou cansado de receber plano de aula de aluno falando o que é que o professor pretende fazer na aula. Não é o que o professor pretende fazer na aula, é o que o aluno deve desenvolver durante a aula. Tá claro aí a diferença, né? Então, aqui foram os objetivos. Após os objetivos, tá? Eu vou mandar depois os slides com essa apresentação para vocês, viu? Botar no Siga das turmas, tá bom? No ambiente daí da RP e nas turmas do estágio 2 e 4, tá? Então, conteúdo. O conteúdo é o conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudes, organizados pedagógica e didaticamente, buscando assimilação ativa e aplicação prática da vida do aluno. Tá bonitinho aí o texto, mas, resumidamente, tá bom? Eles são, o conteúdo é o assunto que vai ser trabalhado na sala de aula. E eles são selecionados com base no desenvolvimento das competências e habilidades dos alunos. Aí, assim, o conteúdo também, o professor tem que saber o que é que ele está trabalhando, o que é que ele vai trabalhar depois, para que ele possa fazer uma escolha adequada do conteúdo, tá? Por exemplo,
nesse momento de pandemia, as aulas ficaram de uma forma diferente, tá? Eu não sei se os professores conseguiram cumprir o que eles tinham proposto fazer no começo do ano. Eu acho que, muito provavelmente, alguns assuntos eles deixaram de lado para que pudessem trabalhar melhor outro, tá? Aí, isso daí, o professor também tem que fazer essa seleção do conteúdo com base no que é possível dele fazer, tá? Quem são os alunos dele, como é que esses alunos têm compreendido o conteúdo, etc. Tá bom? Aí, exemplo, conteúdo, conceito de força, equação horária do movimento uniformemente variado, gráficos de velocidade por tempo no movimento uniformemente variado, tá? Introdução às leis de Newton, inércia, senso comum, conceitos de Galileu e de Newton, etc. Tá bom? Então, tranquilos, né, até agora? Vocês podem ir falando pelo chat aqui também, que eu estou acompanhando o chat também, tá certo? Então, depois do conteúdo, chega a metodologia. Também pode ser denominado de atividades ou estratégias. Tá? Então, a metodologia é basicamente como o professor vai fazer para repassar aquele conteúdo, como ele vai fazer para que o aluno chegue naquele objetivo. Tá bom? Então, ela é detalhada de acordo com a escolha da forma de desenvolver a aula. Tá? Aí, nesse momento, é feita a opção, por exemplo, para iniciar a aula, aí você pode dizer, a aula vai iniciar com a recapitulação da aula anterior, ou então, a aula vai iniciar com a situação problema, a aula vai iniciar com a demonstração, tal. Essa forma que você pensa de iniciar a aula vai fazer com que vai auxiliar no desenvolvimento da aula como um todo, tá bom? De repente, a gente pode começar com um vídeo e, a partir daquele vídeo, ir questionando algumas coisas, trabalhando o conteúdo para chegar naquele objetivo final, tá? Então, o professor tem que ter clareza do que é que ele quer e ver como é que ele pode estar... Aí, essa parte, eu coloquei aí do iniciar a aula, é interessante porque vai dar, de repente, aquele quebra-gelo, né, que a gente chama, e vai gerar o interesse do aluno pela atividade, tá bom? E vai facilitar para o professor continuar a aula, tá? Aqui, a opção para iniciar a aula, e com base nessa decisão, selecionar os métodos, técnicas e meios mais adequados para o desenvolvimento e avaliação da mesma, tá bom? Então, também tem que ser pensada a questão de avaliação. Tá? A gente vai falando um pouquinho mais para frente disso, tá? Então, sim, e está falando aqui metodologia detalhada. Não é aquela história, a aula vai ser uma aula expositiva dialogada. Tá errado? Tá incompleto, tá? E a gente pode dizer assim, a aula vai iniciar com determinada ação, após isso, serão feitos exercícios, exposição do assunto no quadro, tal, e para finalizar será trabalhado assim. Aí você dá um passo a passo assim, para que a gente tenha mais noção do que é que vai ocorrer durante as atividades, tá? E você mesmo tenha mais clareza do que você vai fazer durante a aula, tá bom? E aqui, outro item interessante é a questão dos materiais. É aquilo que vai ser utilizado durante a aula, tá? São os materiais que, necessariamente, serão utilizados durante a aula, tá bom? Então, quando você coloca no plano de aula os materiais, aquilo que você está colocando ali deve ser utilizado naquele momento da aula, tá bom? Então, agora eu coloquei em separação de materiais físicos ou virtuais por causa do momento que a gente vive, tá? Também. Aí pode ser materiais físicos como aparelhos, instrumentos, livros, quadro, pincel, fichas, jogo, jornal, Arduino, etc. Ou materiais virtuais, tá bom? Como internet, slides, simuladores, aplicativos, etc. Então, aquilo que a gente está usando, a gente coloca. No caso aqui, eu poderia estar colocando nesse plano de aula da atividade de hoje. Eu poderia estar usando o internet, dizendo, né, internet, o Google Meet, tá? Aí os slides, tá certo? No caso aqui do LibreOffice Impress. Aí se eu for usar outras coisas também, eu poderia colocar isso, mas seria basicamente isso, tá? Que eu estou utilizando. Então, é aquilo que a gente utiliza durante a aula,
tá bom? Eu não estou falando especificamente de algum livro, de alguma coisa aqui, então eu não colocaria isso, tá? Também não faz sentido eu colocar pincel, quadro, porque eu não estou usando nessa aula, tá bom? Nesse momento. Então a gente coloca o que a gente está usando. Se eu for colocar um vídeo, aí eu listo o vídeo e depois eu boto o link também, tá? E aqui a parte final, tá? É a avaliação. Lembrando, a avaliação não é prova, tá? Não é necessariamente a prova. A prova é um dos tipos de avaliação, mas toda aula tem sua própria avaliação, tá? Oi? Alguém falou? Pronto. Então, ó, toda aula tem sua avaliação. Aí, para que serve essa avaliação? A avaliação serve para a gente ver se os objetivos que foram propostos foram alcançados. Tá bom? Então, a avaliação... Oi, deixa eu voltar aqui. A avaliação é o processo pelo qual se determina o grau e a quantidade de resultados alcançados na aula em relação aos objetivos propostos. Então, como é que eu vou fazer para ver se os alunos alcançaram aqueles objetivos que foram propostos no início do plano da aula, tá? Na elaboração do plano de aula. Então, aí eu vou usar a avaliação para isso. Normalmente, a avaliação, eu posso fazer algum exercício, alguma coisa assim também, mas normalmente é mais a questão de participação, do desenvolvimento do aluno durante a aula, aquela coisa que a gente vai observando no dia a dia. Nesse momento de aula remota, a avaliação está uma dificuldade muito grande. Porque na aula presencial fica fácil, a gente observa o aluno, a gente vê, a própria cara do aluno já diz muito para a gente. Se está entendendo, se não está entendendo, se os alunos ficam conversando, se ficam despertos, se dormem. E nesse momento que eu estou falando aqui, eu não estou vendo ninguém, tá? Como é que eu vou ter esse feedback? Aí, nesse momento, assim, a avaliação tem que ser repensada, tá? Tem que ser muito de material produzido mesmo, para que a gente tenha uma noção melhor do que tem ocorrido, tá? Porque fica mais difícil. Aí, o meu menino tem 7 anos, as aulas dele, as lives que ocorrem da escola, sempre, todo aluno tem que estar com a câmera ligada, tá? Aí o professor, a professora, no caso, ela tem um contato visual com os alunos e também vai falando, as turmas são repartidas, tá? Ela faz com grupos de 10, coisas assim, aí tem como tá perguntando as coisas para cada um tá participando, tal. Mas, no caso, aqui na universidade, a gente não vai ter como estar fazendo isso. Algumas turmas, por exemplo, as turmas de cálculo e tal, tem, sei lá, 30, 40 alunos. Como é que o professor vai fazer isso toda a aula? Não tem como, tá? Até porque toda aula não vai ser uma aula síncrona. Vai ser, algumas coisas vão ser assíncronas. O professor vai passar o material, tal, o aluno vai acompanhar e fazer depois. Então, essa avaliação também tem que ser repensada pelo momento atual, tá bom? Então, nesse planejamento da avaliação, é importante considerar a necessidade de avaliar continuamente o desenvolvimento do aluno durante a aula, na tentativa de perceber o interesse, participação, dificuldades e outras coisas, tá? Isso aí, eu vou perguntando, pronto, o professor Cabral está dizendo que os alunos não gostam de ligar a câmera, tá? E não é só no ensino médio, não, Cabral. Aqui também, tá? Então, essa questão do interesse, da participação, da dificuldade, a gente vai perguntando as coisas. Eu perguntei já várias vezes aqui se alguém tinha pergunta, alguma coisa assim, ninguém fala nada, então eu imagino que eu estou sendo muito claro, tá? Eu estou imaginando que eu estou falando de uma forma assim, bastante clara, que está todo mundo entendendo tudo, ninguém fica com dúvida de nada e todo mundo está concordando com aquilo que eu estou falando, tá bom? Se alguém tiver alguma inquietação, tal, pode perguntar. Feito, eu acho que foi o Breno, né, que perguntou, falou da parte dos objetivos antes. Então, aí, essa questão da avaliação e outra, selecionar situações de avaliação diversificadas.
coerente com as competências e habilidades propostas. Tem o Gabriel, o Gleison, estavam pagando a metodologia comigo, tá, nesse período remoto. As atividades a gente procurou fazer de uma forma diferente. Teve produção de texto paradidático, teve produção de vídeo, teve produção de material didático, assim, tipo uma apostila, etc. Procuramos diversificar um pouquinho para que, sei lá, chegasse nos objetivos, e eu acho que foi um exercício interessante aqui para eles e para mim também, que era o primeiro momento que eu estava trabalhando dessa forma, tá? Então, a gente tem que adequar a avaliação para o conteúdo que a gente está trabalhando, para o momento que a gente está trabalhando e a turma que a gente está trabalhando também, tá bom? E as referências, no caso, são aqueles materiais que a gente utilizou para a produção da aula, tá bom? Aí eu coloquei aqui, segundo a norma da ABNT, tá? Mas, hoje em dia também tem sido cada vez mais utilizado, até de uma forma global, a APA, tá? Que é a Associação de Psicologia Americana, alguma coisa assim. Que muitas revistas, assim, mundo afora, científicas, elas utilizam isso, tá? Para manter o padrão da revista, tá certo? A grande maioria tem utilizado isso, inclusive várias revistas nacionais também já estão migrando para isso, tá? Eu posso comentar aqui a RBPEC, Investigação de Ensino de Ciências, tal. RBPEC é a Revista Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências, então ela já tem utilizado isso até como uma forma de se internacionalizar mais, tá certo? Então, era isso. E agora, aqui, ó, momento bacana, uma proposta de atividade para vocês, tá? O que é que vocês vão fazer? Elaborar um plano de aula sobre algum assunto de física para o ensino médio para ser aplicado nesse momento de pandemia, tá bom? Então, quero que vocês pensem utilizando esse modelo discutido na sala virtual, né? Durante a aula, tá bom? E a aula deverá ter a duração de 1h30 ou 1h40, que é o mesmo que ser 2 aulas seguidas, tá certo? Isso aí é atividade individual, tá bom? Aí, ó, uma sugestão para vocês, tá? Uma sugestão é vocês ouvirem a música Televisão, de Titãs. Não sei se vocês já conhecem, tá? Aí ela já começa assim: a televisão me deixou burro, muito burro demais. Aí eu coloquei um link aí que tem a letra, tá? E vocês procurem elaborar algo que seja aplicável às turmas nesse momento e que seja motivador, tá bom? Que motive um pouquinho o aluno nesse momento de isolamento social, tá? Essa música aí é só para provocar vocês, tá bom? E aqui eu coloquei as observações. Os alunos da residência conversem com seu preceptor e elaborem uma aula voltada para a turma dele, tá bom? E aí eu coloquei uma outra observação. Onde se fala de televisão na música, pode ser estendido para tablet, internet, celular, etc. Tá? O pessoal está muito nos vícios das redes sociais, YouTube, essas coisas, e assim, ninguém tá pensando muito, tá tudo muito fácil, tá bom? A gente vê a qualidade do conteúdo que a gente tem trabalhado nas turmas da escola, assim, não tá da mesma forma que seria se fosse nas aulas presenciais, tá certo? E isso daí eu vou colocar para os colegas professores que estão aqui, para comentar, assim, como é que eles têm trabalhado lá, até para dar uma luz aqui para vocês, nessa questão da adaptação do plano de aula para o momento atual, tá bom? Então, aí o meu e-mail, qualquer dúvida, vocês perguntem, vocês têm meu zap também, tá certo? Ok, obrigado. Então, gente, foi claro aí para vocês? Lembrando de novo que eu vou colocar... Sim, professor. Beleza, Humberto. Eu vou colocar aqui para vocês depois eu faço o upload dos slides, tá bom? Vocês vão ter acesso no SIGA, tá?
Seu e-mail é só micaías@ufio.edu.br, né? Eu não peguei direito. micaías@ufpi.edu.br. Ok, obrigado. Pronto, vocês vão mandar os planos que vocês fizerem para ele, tá bom? Olha, sim, aí eu quero agora que o Cláudio, tá? O Marcos e o Cabral tá aí também. Cabral deve ter caído. Pronto. Então, o Marcos e o Cláudio, eu queria que falasse um pouquinho assim de como é que tem trabalhado nesse momento, para que a gente pudesse estar pensando nesses planos de aula. Como é que a gente pode fazer esses planos nesse momento? Tá. O Cabral está aqui também, estou vendo, o professor Luciano Cabral. Então, algum dos três aí começa? Primeiro os mais velhos aí. O Cláudio. Bom dia, eu sou novo, filho. Começa aí, Cláudio. Então, diga. diz aí como é que tem ocorrido as aulas, tal, até para que os meninos possam... Cláudio é o preceptor do Joca, viu? Aí quem é do Joca aí presta atenção para ver como é que tem trabalhado e o que é que pode ser feito nesse momento, tá bom? Pode falar, Cláudio. Bom dia. Aqui, assim, nós estamos trabalhando mesmo com aula virtual, né? Nós dando conteúdo. Teoricamente, para mim, eu acho que é mais fácil, né? Porque você pode trabalhar para experimental, né? Através da internet. Agora, é claro, tem poucos alunos acompanhando, né? No Brasil todo, não se encaixaram, né? Com as aulas virtuais. Ô Cláudio, tu tem gravado as aulas ou tem sido ao vivo? Ao vivo mesmo. É pela ideia da frequência, né? Agora, e como é que tem sido a questão de participação dos alunos? Professor, a efetividade deles, assim, ele tem a turma, digamos, tem quantos por cento da turma tem acompanhado direitinho? Eu digo que eu acho que 30%. Está pouco demais. A maioria diz que não tem, ou não está funcionando a internet, alguma coisa assim. Tem outros que estão pegando material na escola, marca o dia da semana e vão lá pegar o material. Está sendo assim, uma parte assiste a aula e outros vão na escola pegar o material. Aí, e como é que fica a questão de avaliação? Tu tá colocando nota, assim, basicamente pelo material que eles estão entregando? Exatamente. As atividades é que está sendo a situação da prova, né? Até o Estado, ele botou um site para a gente estar elaborando prova e botar para esses meninos fazer como se fosse prova normal. A escola pública está sendo complicado, né? Porque a maioria não acessa ainda, não acessa a internet, né? Diz que não tem esse... Uns é verdade, outros não, já utiliza a malandragem para não estar acompanhando. Porque, assim, eu acho bem difícil, como o aluno está fazendo as coisas em casa, assim, é muito artificial o resultado, porque ele vai pegar do livro, vai pedir para outra pessoa fazer, tal. Aí eu não sei qual seria a estratégia que a gente poderia fazer isso ou simplesmente fazer uma vista grossa. Eu acho, assim, que o Cabral e o Marcos também tem essa mesma situação. Aí como é que... Aí faz mais uma vista grossa mesmo, né? Olha, e assim, tem aluno que comenta que vai passar sem fazer nada, só que lá na escola não está sendo, não, sendo assim. Pois é, aí assim, os alunos que não estão acompanhando as apresentações, assim, ao vivo e tal, mas eles estão conseguindo acompanhar o material, estão conseguindo responder, estão conseguindo fazer as coisas?
Professor, eu vou ter que ir essa próxima semana pegar esse material. Uhum. Vou pegar agora. Né? Aí A coordenação marcou uma data, né? Uhum. E aí eu vou lá e pego esse material. Tá certo. Então, aí depois, no próximo encontro, tu responde pra gente isso, tá? Bem. Pronto. Então, é por ordem de idade, Cabral? Então, agora é tu. Eu achava que eu era o mais novo, né? Mas tudo bem. Uhum. Não, lá no colégio tá. Assim, foi todo um processo, né? Primeiro a gente começou a gravar as aulas, né? Eu colocava no YouTube, o colégio criou um canal no YouTube, né? E vários professores estavam colocando as aulas, né? Gravava as aulas e postava lá depois. Mas não eram todos, né? Eram alguns, porque tem alguns que algumas pessoas não tinham aquela questão, uns não tinham O hábito. habilidades, né? Outros Uhum. não queriam criar essas habilidades, achavam que seria uma coisa de curto prazo e não era interessante no momento, né? Mas a maioria acabou um momento ou outro tendo que gravar alguma aula, né? Aí nesse primeiro momento teve muito acesso dos alunos, né? Teve aulas aí que tivemos mais de 200 visualizações, né? Então, e aí era uma atividade assíncrona, né? Então, aí depois, para tentar, a gente observou que estava diminuindo bastante o acesso, né? Nas aulas seguintes. E aí, no meu caso, eu comecei a acompanhar as aulas, né? Tipo assim, eu tirava as dúvidas dos alunos pelo chat, né? Eu marcava lá a estreia, aí na estreia gerava o bate-papo, a gente conversava lá, e aí eu tentava pegar tipo uma frequência, né? Com os alunos, né? Mas aí gerou alguns problemas, tinha algum aluno que só ia lá, colocava o nome e saía, né? Aí eu fui tentando criar os mecanismos, né, de ver Uhum. quem é que estava lá do começo ao fim, né? Assim, as minhas aulas no começo eram gravadas, eram pequenas, né, em torno de 25 minutos no máximo, pequeno entre aspas, né, comparado a outros, né? Só que os alunos que acompanhavam, né, estavam sempre quietos, eles queriam mais detalhes. Então, teve aulas minhas que chegaram a 40, 45 minutos, né? Quase um horário mesmo. E, assim, não era o recomendado, né? Não é ainda, mas para aqueles que estavam acompanhando, né? Que eram os mais interessados, estavam lá, a estreia era 7h30, ele já estava lá, eles solicitaram que fosse uma coisa mais detalhada, né? Então, eu acabei pegando, nivelando por cima, né? E aí depois foi um outro processo, né? Começamos a fazer utilizando o Meet, né? E, e aí hoje tá no meio que um meio híbrido, né? Mais ou menos aí. Tá tendo aula, assim, tá só com o terceiro ano, né? Tinham 4 turmas, estavam divididos em 4 salas, né? São 4 terceiro anos, normalmente, né? E estavam 4 salas lá, cada em média com 12 alunos, né? Só que uma já foi fechada, então só estão 3, né? E aí tá assim, alguns professores estão indo lá, e no meu caso não, eu estou totalmente online, né? Isso pela manhã, é um dia no meu tem uma quarta-feira. E à tarde tá apenas revisões, e a minha revisão eu tenho 2 aulas também, que é só online, né? E aí nessa online tá a média de 40, um pico de 50 alunos aí, né? Dá uma média de uns 25% de participação, né? É mais ou menos isso. O Cabral, e essa questão do feedback?
como é que tu faz? Basicamente pelo que o pessoal fala no chat, assim, ou tu faz também, tá olhando os materiais que eles estão respondendo, tal? Como é que tem sido a avaliação? Eles estão pegando material, entregando na escola também, estão mandando por e-mail? O que é que você faz? Lá, acho que todas as salas estão, todos os colégios estão usando o Google Sala de Aula, né? Então, aí tem sempre esse sistema, né? No caso, a gente tem a turma no WhatsApp, né? Tem um grupo, não é turma, é um grupo do WhatsApp, e a turma lá no Google Sala de Aula. Então, por exemplo, eu sempre tenho que colocar atividades lá, fica lá postado, lá no fixo, né? Do Google Sala de Aula, e coloco também no WhatsApp, né? É assim, tem alguns alunos que não participam do grupo, né? E aí só tem acesso pelo Google Sala de Aula. Então, o Google Sala de Aula tem aquela opção de você fazer algumas atividades, né? E aí as provas são sempre na base dos formulários, né? É através do formulário. E aí teve um grande problema, né? Que foi aquela questão de que a gente sempre tinha acesso, fazia prova, né? Então, pegava as questões ou do livro, da internet, né? Mas e aí agora, como é que os alunos vão fazer uma prova pela internet, né? Então, as minhas primeiras provas eram questões autorais, né? Dava um trabalho danado. Só que aí começou a ter um probleminha que algum aluno começou a fazer, algum melhorzinho, começou a fazer as provas, né? E passar para os outros, né? Então, como lá no formulário tem como você ver o horário que cada um envia, a gente percebia que depois que mais ou menos que determinado aluno enviava a prova dele, aparecia uma enxurrada de outras provas, né? Seriam enviadas também. E aí, vamos dizer que gera um certo desconforto para o professor, né? Passar um dia tentando elaborar uma prova, né, com questões autorais. E aí, hoje em dia, ela já é mais mesclado, né? Não estou passando tanto tempo fazendo essas questões, não, porque dá um trabalho danado. E aí eu mesclo. Faço trabalho com algumas que eu fico, algo que eu falei em sala de aula, e algumas que eu pego da internet e tento modificar alguma coisa ou outra, né? E aí, com relação a trabalhos, né, tipo, devido a todo esse problema, eu sempre estava passando alguma atividade, algum trabalho, e como são muitos alunos, né? Eu tenho em torno de 200 alunos, né? Teoricamente, né? Mas nem todos estão participando. Inicialmente eu liberei para fazer atividades, né? Eu deixava, vou deixar à vontade aí. Iniciei com 3 alunos, aí sempre não faço mais, faço menos, e depois liberei. Não, faça. Se você quiser fazer individualmente, você faz. E se você quiser fazer em grupo, pode fazer também, né? Até 6, porque tinha algumas pessoas que tinham mais afinidade, e aquela questão de você tentar deixar com que eles tenham algum interesse, né? Já que nesse período aí houve pouquíssimo, né? E aí no começo, assim, para mim deu certo que tinham as atividades em grupos, né? Então você acaba tendo menos trabalho. Sá que do meio para o fim, por algum motivo que eu ainda não entendi, todos começaram fazendo trabalho individualmente, né? Então aí você, para corrigir esse trabalho através, né, do Google Sala de Aula, é um tanto complicado. Aí eu procurei, aí ainda estou ainda procurando novas atividades, né? Então, por exemplo, para fazer experimento com eles, né, alguns experimentos, eles têm uma certa, como eu posso dizer, eles não gostam, apesar de eles não querem fazer nenhum experimento, né? Assim, qual era a ideia? Ele fazer o experimento e gravar e mandar um vídeo, né? Ou algo semelhante. Eles não estão muito acessíveis, né? Por mais simples que seja, né? Então, aqueles que participam, né? Aqueles que estavam assistindo, acompanhando no YouTube, aqueles que estão ali conversando, discutindo durante as aulas, né? Que são pelo Meet, né? Assíncronas, esses ainda fazem, mas é um grupo muito pequeno, né? Acho que dá uns 5% de todos os alunos. Então, acaba sendo inviável fazer um trabalho um pouco mais diferente. Então, a gente acaba fazendo sempre
arroz com feijão. É o que a realidade do momento está sendo essa. Certo, realidade nua e crua. Tá bom. E o Marcos? Nossa situação é semelhante, né? Só que eu não tenho utilizado muito a questão das aulas remotas, né? Justamente porque nós percebemos que a frequência é muito pouca, né? Nas aulas pelo Zoom, né? Que nós estávamos utilizando. Somente de vez em quando somos solicitados, aí utilizamos as aulas remotas pelo Zoom. Mas desde o início eu sempre tenho gravado as aulas e coloco no canal, no YouTube, né? Eu mesmo criei um canal e desde o início, assim que iniciou nessa questão das aulas remotas, né? Que não tinha mais o ensino presencial, eu criei o canal e já iniciei com essa modalidade, né? E a questão da avaliação, o problema basicamente é o mesmo, né? Só que no meu caso eu passo listas semanais. Geralmente toda segunda-feira eu indico, ou eu passo uma aula minha, né, no YouTube, ou então eu indico alguma aula de algum professor que eu vejo que a aula às vezes se encaixe bem ali no assunto, né, nos objetivos, e eu mando o link para o aluno assistir. E passo uma lista de exercícios, e na outra semana eu passo outra lista sobre o mesmo assunto, basicamente, né? Então a gente estuda um capítulo assim do livro, por exemplo, um assunto em 2 semanas. Aí eu vejo como foi o desenvolvimento do aluno após aquela semana, né? Se teve alguma dúvida, porque ele vai responder. Aí essa segunda lista sobre o mesmo assunto, por exemplo, ela vai servir tanto para um aprofundamento como para ver quais são as dificuldades do aluno, né? O que ele não compreendeu naquele assunto. Aí, em relação às dúvidas, eu disponibilizei assim, o WhatsApp para cada aluno procurar individualmente. Aquele que tiver dúvida, me procurar e eu esclarecer individualmente a dúvida assim, de cada um, né? Que a questão de grupos eu acho que fica um pouco mais assim, achei, no meu caso, né, achei um pouco mais complicado. Aí eu tenho trabalhado dessa forma, né? Tá certo. Então, já deu para perceber que, assim, é situação nova e cada um está procurando fazer da forma que acredita que seja melhor e a que seja possível fazer, tá? Mas não é simples, tá bom? Aí, assim, tem gente que realmente não tem acesso e tem outras que estão desmotivadas, que não estão interessados, que acham assim, ó, eu não vou fazer as coisas e não vão me reprovar. Não sei como é que funciona, tá? Então, é um momento complicado e o professor tem que estar se reinventando. Assim, todo mundo tem, o professor sabe da sua responsabilidade, mas dentro do possível, todo mundo está procurando fazer o que dá, tá bom? Mas aí chega num certo ponto, feito o Cabral falou, acho que o Claudio de uma certa forma também, o Marcos, que o professor vê que não está dando resultado, então tenta fazer alguma outra coisa, de modo que pelo menos o mínimo seja feito, tá bom? Então, alguém tem alguma pergunta, alguém tem alguma colocação? Professor, Sim, o Cabral perguntou aqui, eu não passei o link de vocês. Não passei o celular de vocês, não, viu? Daqui a pouco vai ter outros alunos perguntando para tirar dúvida. Assim, no caso, os alunos da RP. Tá bom, Cabral? Vou passar depois o contato de vocês para ter o acesso a eles. Desculpe aí, Anderson. Humberto, pode falar. certo, professor. O professor Cabral, ele falou muitos aspectos aí que me fez refletir muito durante essa pandemia aí. Sobre a avaliação, por exemplo. A gente sabe que a realidade ela não é tão bela, né? Quando a gente passa uma avaliação para os alunos, a pesquisa na internet, a resolução de provas em equipe, em grupos, entendeu? E a dúvida que fica na minha cabeça é, por que então a avaliação não é feita nesse aspecto, nesse sentido? Uma avaliação mais direcionada a um grupo, a uma atividade em grupo.
E por que continua o mesmo método de avaliação que a gente usava no módulo presencial, sendo que a gente está vivendo uma realidade totalmente diferente agora? Eu acho até que o Marcos pode comentar um pouquinho isso, que ele falou que as atividades em grupo não estavam dando muito resultado. Aí ele pode comentar um pouquinho mais sobre essa sua pergunta, Humberto. Assim, sempre vai ter a questão da participação, né? Nesse caso, ser pouca, né? Muitos alegam, né? Questão de internet, não tem acesso, aí tem esses problemas. Agora, em relação à avaliação, é porque realmente fica difícil a gente avaliar cada aluno, perceber a compreensão de cada um em uma atividade em grupo, né? Querendo ou não, a gente tem que ver individualmente o que cada um compreendeu, né? Então é difícil a gente propor assim ainda mais nesse período, né? A gente propor uma avaliação em grupo, né? E querendo ou não, ali seria o desempenho do grupo, né? Então não tem como assim a gente propor isso. Então a avaliação, querendo ou não, ela sempre vai ser assim individual, né? Justamente para diagnosticar se a metodologia está sendo adequada para aquele aluno, porque já para outro não é. Então sempre vai ter esse problema. A avaliação, ela sempre vai ter um viés individual. Uhum. Professor, posso comentar? Também, fique à vontade. A experiência que eu estou tendo em outro colégio, ok? Lá, a turma são menores, né? Um colégio particular menor. E aí lá tentei utilizar alguns outros recursos também, né? Então, fugir dessa questão, né? Assim, muito problema que a gente tem que ter uma nota, ok? Às vezes a escola exige, né? A Secretaria de Educação exige, a coordenação tem que ter uma nota para você colocar para o aluno, né? Então a gente procura vários mecanismos. Então, por exemplo, às vezes eu solicito que eles façam mapas mentais, né? Então é algo que foge, né? Teoricamente do comum, né? Então o ideal é que eles leiam e consigam fazer um deles, né? Mas a gente acaba observando que eles mandam alguns que são da internet ou manda outra coisa que não tem nada a ver, mesmo a gente explicando, né? Uma atividade que eu achei interessante que eu fiz, né? Que eu tentei, né, fazer, foi utilizando essa ideia de rede social, né? Então, o caso era que para que o aluno fizesse um vídeo de até 1 minuto, né? Que nem que tem agora, né? Como se fosse usar por Instagram, né? E a ideia inicial é que eles colocassem no Instagram algo parecido. Aliás, que eles postassem no Instagram esse trabalho, né? É como se fosse um resumo sobre determinado tema, né? E eles não quiseram fazer, né? Então, assim, os que fizeram postaram, mas postaram daquele jeito que só eu que podia ver, né? Acho que tem um dos melhores amigos, né? Então, outros que não iam fazer porque não iriam dar mídia para o colégio, né? Então, aí já é uma questão já da adolescência, né? A gente sabe que a adolescência tem toda essa questão e tudo, então a gente não vai entrar em detalhes, mas a gente tenta fazer, só que tem aquela certa relutância. Por exemplo, tem alguns casos, né, de alguns alunos que estavam acessando as aulas, estavam participando, né, que era o terceiro ano, só que eles estavam só entrando, mas eles estavam trabalhando. Não sei se eu expliquei direito, né? Muitos alunos estavam até estimulados com essa questão do Enem e tudo no começo do ano, mas vendo a realidade de cada família, alguns estavam pais ficar desempregados, aí os filhos tiveram que trabalhar. Então, muitos estavam participando, né, entre aspas, das aulas, mas eles estavam trabalhando. Então, aí esse aluno, ele não fazia nenhum trabalho. A prova mesmo, às vezes, era o primeiro que mandava, e ele só botava o nome e ticava lá, né? Ele clicava as opções, a nota dele sempre era mínima, né? Então, assim, tem muita coisa envolvida, né? Assim, nós, né? Vocês, todo mundo está passando um processo aí que não tem, assim, nós estamos muito perdidos.
para você ter ideia, eu acho que o Marcos e o Cláudio vão concordar comigo, a gente não recebeu nenhuma orientação da Secretaria de Educação, né? No sentido de que o que foi enviado, pelo menos foi o que eu recebi, apenas o mecanismo mostrando como fazer, né? Um manual de como dar uma boa aula, né? Assim, aliás, como gravar uma aula, que você tinha que ter, ficar de frente para a câmera e tudo, mas o problema é que os professores não queriam botar o rosto, eu não queria, né? Não é que o meu rosto seja lá essas coisas, até que eu acho bonitinho, mas não era interessante, porque a gente sabe que, como é que é essa questão dos alunos e tudo, entendeu? Então, era muito complexo. Então, a gente acabou pesquisando. Muito do que a gente fez foi a gente mesmo, nossos colegas, né? Então, a gente até procurou alguns mecanismos interessantes, que para a gente era interessante, mas para os alunos, eles não se sentiram motivados, né? Então, aí é aquela coisa, você tem que dar uma nota, não é tentando justificar, mas já justificando, né? A gente acabou tendo que continuar nesse arroz com feijão, né? Eu acredito que todos estão querendo mudar, fazer alguma coisa, mas tá complicado, né? Vamos tentando, né? Não acabou ainda não. Acho que nós vai continuar e vamos tentar, achando aí alguns mecanismos que possam ajudar a gente e os alunos, né? Cláudio, tem algo a acrescentar também? Ou dois contemplaram bem? Sobre o trabalho em grupo, né? A maioria, além dessa história de estar trabalhando, outros, a ideia mesmo da cobrança, eles não querem fazer em grupo porque a timidez é simples. E se for só trabalho escrito, né? Um faz e entrega, e os daí só colocam o nome. Então, o trabalho termina sendo individual. Para vocês terem uma ideia, eu passei a terceira e quarta nota, assim que iniciou a pandemia, foi vídeo, eles faziam um vídeo experimental, né? Poucos alunos entregaram, tem aluno ainda devendo essas notas, né? Então, agora, fiquei muito surpreso, aqueles alunos que na sala de aula eram tímidos, acho que devido estar em casa, eles fizeram bem, né? Eu até pedi para postar no grupo, né? No grupo lá das turmas, mas ele dizia, não, professor, é só para o senhor. Eu digo, mas eu vou ter que mostrar para a direção. Não, para eles, pode. Então, ficou muito essa... assim, né? Como o professor Cabral falou, nós estamos aprendendo ainda, né? Nós estamos trocando o pneu e o carro está andando. E aí, cada dia, nós estamos tentando melhorar, né? Para ficar mais interessante essa aula. Pois é. Então, acho que essas falas dos colegas aí, professores, foram bem esclarecedoras para mostrar para o pessoal do estágio, pessoal da residência, como é que tem ocorrido isso. E assim, até o Cabral comentou na escola privada também, como é que tá? Eu sei que tem escolas e escolas, tá certo? Mas assim, a questão de motivação do aluno, tal, tá complicado, viu? Aí eu vejo até pelo meu filho aqui, e toda aula ele fica, ai, de novo isso, não sei o quê, tá? Já fica entediado, assim. E o professor tem que estar se virando, tá certo? Aí é difícil, Anderson, essa questão da avaliação. É dificílimo essa questão da gente estar dosando as coisas, tal, porque a gente não tem feedback nenhum. Nenhum, é muito pouco, tá? E assim, o feedback que a gente obtém ainda é artificial, porque manda atividade assim, aí, sei lá, como é que o aluno responde, se é ele que responde, como é que faz as coisas, a interação tem sido pouca, tal. Eu sei que na universidade, pelo menos nas experiências que eu tenho tido, tá, do curso de extensão que eu já fiz, da disciplina que já ministrei, das atividades já da residência, isso tem sido mais simples, tá bom? Mas a gente vê, hoje mesmo, os colegas de vocês, muitos deles não estão aqui porque estão dizendo que estão sem internet, que está caindo, que não sei o quê. Não, aí, assim, as atividades síncronas já ficam um pouco prejudicadas, tá? Aí, vamos ver como é que vão ocorrer
a produção dos materiais por vocês, etc. Fala, Brendo. Professor, assim, eu queria saber se, para os professores, né? Duas coisas. Se no Estado já tem alguma discussão, né? A respeito se vai voltar, pelo menos o ensino médio. Porque, tipo assim, a gente percebe que, ó, o shopping, por exemplo, tá lotado. As praias estão lotadas. Tipo, tá tudo lotado, entendeu? Banco lotado, tudo. Então, por que é que só tem vírus lá na escola, entendeu? A gente vê, por exemplo, até nos países lá da Europa, que vai ter a segunda onda, né? Já, não sei se já está tendo, mas as escolas, eles permaneceram, entendeu? Eu queria saber se tem essa discussão para voltar às aulas. E a segunda como é que a questão de gravar as aulas, né? Se grava no quadro mesmo físico ou se... Porque, tipo, na internet tem várias tecnologias, né, como mesa digitalizadora, que é muito bom, acho que é até muito melhor que um quadro mesmo, um quadro branco. Essas são essas duas colocações. Só complementando aí, para sua colocação aí do Francisco Brendo, com relação à pandemia, né, o governador, agora essa semana, ele decretou um estado de calamidade já, viu? Ele perguntou a respeito da sala de aula, se ia voltar, se não ia, né? Então, essa semana ele já decretou o estado de calamidade. Talvez lá na próxima semana já vão querer fechar tudo novamente. Só complementando, viu, a fala dele. Pois é, aí só uma observação, em São Paulo, eles estão, nessa semana que vem, vão mandar fechar as coisas novamente, viu? Assim, comércio, etc. Assim, então, eu não sei como é que fica essas perspectivas, não, tá bom? Eu acho que de reabertura, a princípio tinha a proposta de abrir para o terceiro ano, mas eu acho que não funcionou, não. Os professores podem comentar isso. E eles comentam também como é que eles têm feito a questão da gravação. Lá no Didácio voltou o terceiro ano. Algumas turmas. Aliás, em torno de 50 alunos estão participando. Diga aí, Cláudio. Desculpa aí, Cabral. Mas, assim, eu não estou gravando, né? Como eu já tinha falado antes, devido eles cobram a frequência. Então, eu faço lá em casa, eu arranjei, a escola me cedeu um quadro, eu dou aula quando é a parte de cálculo, né, com quadro. Aí é presencial usando o Zoom, né? Dou aula com quadro. Sobre a volta dos terceiro ano, lá na escola nós não voltamos, não por causa dos professores, porque o Estado ele não cedeu os ônibus, né? E aí ficou inviável trabalhar com os terceiro ano. Pode complementar aí, Cabral. Não, assim, lá no colégio, lá no Didácio, como eu tinha comentado, lá está tentando esse híbrido aí, né? O que eles dizem que é híbrido, mas a gente sabe que não é. Tem muitos detalhes que não chegam a dizer que é o híbrido, né? Realmente, como os textos dizem, né? Então, tá assim, tem alguns professores que estão indo, estão realizando lá as turmas, né? Inicialmente era 4 turmas, agora são 3. Então, dessas 3, tem uma que ela é transmitida, que é onde se realiza a transmissão para os alunos que estão assistindo remotamente, né? Então, lá nessa sala, como as outras, tem alguns alunos, né? Acho que no máximo 12. Lá, cada um na sua cadeira tem o seu gelzinho, né? Seu álcool em gel. Aí tem um professor que ele vai presencial, ele tem uma câmera voltada para ele e ele dá aula, né? Ele acompanha, né? Aliás, ele faz explicação, tem um slide que é compartilhado e aí fica o aluno vendo, visualizando, né? No meu caso, eu não estou indo presencialmente, continuo remotamente, aí eu uso a mesa digitalizadora, né? Lembro da história que eu não quero
não estou muito afim de aparecer mais na internet. Então eu tive que comprar uma mesa digitalizadora, que para mim foi a minha salvação, né? Imagina você fazer os cálculos aí, né? Aquelas primeiras lá da lei de Coulomb, né? Resolvendo as questões fazendo passo a passo, né? No PowerPoint, extremamente complicado, né? Mas assim, detalhe, né? O Didácio aí foi um favorecido, né? Pouquíssimas escolas têm chegaram a ter essa estrutura. Eu não sei se é na do Marcos, como é que está sendo. Professor, bom dia. Oi, fala, Eu teria Clécio. uma pergunta para os professores. Eu acho que talvez chega até ser uma pergunta meio que pessoal, porque muito se fala com relação à obrigação do professor tornar o aluno interessado naquela atividade, naquele assunto, naquilo que está sendo trabalhado em sala, porque o que a gente vê é que muitas vezes os alunos, eles não sei se é acostumado ou é por preguiça mesmo, eles querem fazer aquelas atividades mais básicas, como prova, e pronto, e passar e tirar a nota boa para aprovar, e só isso. Eu queria saber dos professores como é que eles analisam isso com relação até que ponto é a obrigação do professor em chamar o aluno para querer fazer aquelas atividades. Porque muitas vezes pode acontecer de um aluno ou outro não querer mesmo. Aí eu queria saber como é que eles conseguem trabalhar com isso. Ou vai puxando, puxando até um ponto que você não sabe mais o que fazer, até onde vai a obrigação do professor, e talvez seja uma pergunta até particular para eles mesmos, até que ponto eles conseguem e que eles acham que tem a obrigação de fazer isso. Não sei se eu fui claro. Ô, Clécio, até em relação aqui na universidade mesmo, tá? A gente tem, a função do professor existe por causa do aluno, tá bom? Se não tem aluno, então deixa de ter a função do professor. Então, o professor deve estar buscando fazer as coisas de modo que o aluno participe, tá bom? Agora, assim, também tem hora que o professor não pode fazer milagre. Assim, se o aluno não quer, não está interessado, então o que é que o professor pode fazer, tá? Mas, assim, ele pode estar testando o seguinte, ó, eu vou testar uma coisa. Se não deu resultado, é interessante que o professor pense sobre sua própria ação, tá? O professor reflexivo, ele age e ele vê o que é que está ocorrendo e depois tenta fazer alguma coisa. Mas, assim, tem aquele momento que a gente está meio que dando murro em ponta de faca. Então, aí vai fazer o quê? É feito o Cabral comentou. Ele pega, vê aqueles alunos que estão bons, direciona para eles, que estão interessados e pronto. Se está tentando fazer para os outros assim, eu não sei. Eu não sei como a gente pode estar fazendo, até porque a gente tem pouco, como eu disse, o feedback é quase nulo. Então, o pouco feedback que tem, a gente tem que aproveitar para direcionar, para fazer alguma coisa mais efetiva, pelo menos para os que querem. Tá? Aí, assim, eu não sei se é radical, se não é, mas, assim, é bem complicado. E é um momento de aprendizado mesmo para todo mundo. Tá? Aí eles podem colocar alguma coisa a mais aí, mas, assim, também já falaram bastante, assim, dessa questão de estar tendo algumas dificuldades e procurando adequar, mexendo para um lado, mexendo para o outro, mas até que ponto isso vai, aí eu não sei. Eles podem falar aí se quiserem. Eu já falei demais, vou dar oportunidade para o Cláudio e para o Marcos aí. Né? Bom dia. Assim, eu tento trabalhar sempre no início da aula algum texto, alguma frase de motivação. Mas está complicado. E já saiu uma pesquisa que é no Brasil todo, né? É da motivação do alunado, né? Tá péssimo, né? Até uma vez eu escutei um comentário que tinha uma mãe pedindo que o professor entrasse em contato com o aluno individual, né? Para cobrar as atividades. Então, tá uma situação séria, né? Também já saiu até um texto do jornal que a IC é a fase de 500 mil alunos reprovados, né?
aprender. Nós tenta aprender cada dia, de uma maneira diferente, algo que possa conquistar o aluno. Olha lá, Marquinhos Cabral aí. Vai complementar. No nosso caso, né, lá no colégio do Seu Mendes Arco Verde, lá nós temos o corpo de alunos, né? O corpo de alunos consiste nos monitores policiais, né? Quando o aluno está muito ausente, assim, sumiu do mapa mesmo, assim, a gente não consegue mais ter contato pelo Zoom, pelo Google Sala de Aula. Aí o corpo de alunos, ele é acionado, né, e eles vão até a casa do aluno, saber o que aconteceu, né, e devido ter sido implantada, né, esse tipo de ação no início, os alunos, eles não, eles evitaram, pelo menos eles dão satisfação, né, quando eles não estão, assim, participando ativamente, pelo menos eles sempre mandam uma justificativa, né, o coordenador, ele recebe muitas justificativas, e ele nos envia todas elas, né, a gente sabe, aquele aluno está sem internet, aquele aluno viajou, está na casa de algum parente, lá ele não tem acesso, coisas desse tipo, né? Então, a gente pelo menos tem essa resposta, né, nesse caso. Mas foi devido a essa ação mesmo, porque muitos alunos, às vezes, utilizam, né, dessa situação para não participar, né. Vocês têm reunião com os pais e professores? Porque eu vejo muito questão assim de família também, né? É verdade. Se já é difícil presenciar, imagine, não sei, o pai e a mãe tem que estar cobrando também, né? A coordenação e a direção, elas têm. Pelo Zoom, assim, as reuniões, mas sempre tem aquela frequência que não é satisfatória, né, de pais. Professor Marcos, eu vejo também a questão da eficiência do Estado, não jogar tudo assim nas costas do professor, né? Eu acredito que já está na hora do Estado prestar concurso para psicólogos e assistentes sociais para estar auxiliando o professor nesse sentido, de fazer o aluno ter mais interesse, estudar o comportamento do aluno, o assistente social ir na casa do aluno para ver o que está acontecendo, porque fica muito nas costas do professor e o professor fica muito sobrecarregado. Quer dizer, como um dos professores falaram aí, eu não estou lembrado, mas que tem cerca de 200 alunos. Já imaginou você dar assistência para 200 alunos? Aí veio o outro professor e disse, não, a gente tem que focar mais naqueles que têm mais interesse e tal. Você tem razão, mas eu acho que está muito sobrecarregado o professor nesse sentido. Eu acho que está na hora do Estado tomar vergonha na cara e contratar profissionais que possam auxiliar o professor nesse sentido. Desculpe o termo. Obrigado. Não é verdade. Lá na escola, nós de certa forma, somos privilegiados, porque nós temos, assim, duas psicopedagogas, né, que elas acompanham os casos, assim, nós percebemos, né, que tem algum problema a mais, algo familiar, elas têm esse acompanhamento, mas nós sabemos que essa aí é uma exceção. As demais escolas, isso aí não existe, né, a grande maioria mesmo, não se ouve nem falar, né, mas lá nós temos o corpo de alunos, né, que eles procuram saber o motivo das ausências, né, dessa falta de participação, e temos a questão, né, dos psicólogos também. Pois é, gente. Então, ó, achei bastante proveitoso aqui o momento. Foi bom, a gente falou uma parte um pouco mais teórica de elaboração de plano de aula e tal, e vimos um pouco mais a fundo a realidade da escola, tá? E assim a gente vê o quanto que o ofício da docência é complexo, tá? Isso daí, todo mundo aí, professores experientes, tal, alguns aí mais de 10 anos de sala de aula, tá? Alguns, acho basicamente todos, né? Os três, Marcos, que é um pouco mais novo, mas eu acho que também já está um bom tempo dando aula, e assim, e tendo dificuldade, tendo que se reinventar, tal, e isso tem um lado positivo, que é para o professor estar se reciclando, sim, mas é difícil, não é simples. E assim, eu espero que nesse momento todos nós saiamos
assim com novos aprendizados, tá? E assim, como estava da discussão aqui, a gente não tem noção de quando é que essas coisas vão normalizar. Será que quando a vacina sair vai tudo voltar ao normal? Não sei, todo mundo vai ter acesso? A vacina vai dar o resultado que se espera? Não sei, são muitas incógnitas, tá bom? Então, a gente está esperando, tá certo? Então, vamos ver aí. Eu acho que já deu uma noção boa para vocês, tá? E assim, o desafio agora é fazer um plano de aula que consiga motivar os alunos, tá certo? A tarefinha de vocês, mas acho que é um bom exercício, tá certo? Quer falar mais, Jair, alguma coisa? Eu ia fazer bem uma pergunta a respeito do plano de aula, professor, que eu não peguei direitinho, com relação ao objetivo. O senhor colocou objetivo e identificação. Eu queria saber o que vem primeiro, de fato, no plano de aula. Lá no, eu vou colocar para vocês depois os slides. Esse objetivo na frente. Eu vou colocar para vocês depois os slides no SIGA, aí fica mais fácil você tá vendo isso, tá bom? Ok, professor, obrigado. Nada. Então, gente, eu acho que foi um momento riquíssimo, tá? Quero agradecer a participação de vocês, tá? A presença aí do ilustre dos 3 preceptores da residência que falaram muita coisa assim que deu para clarear bastante a visão que a gente tem agora da escola. Eu acho que deve ter mudado um pouquinho a visão que vocês tinham do que é que estava acontecendo, de que era talvez até uma visão negativa, né? O professor não faz as aulas online porque não quer. Não é isso. Muitas vezes o professor quer, mas a participação é pequena, ou então o acesso é comprometido pelos alunos, tal. Então a gente vê que a realidade é difícil, tá bom? Mas dentro do possível, cada um tem feito o seu melhor. Isso daí é aprendizado também, tá bom? Ano que vem, provavelmente vai começar dessa forma. Eu acho, né? Então, ano que vem, espero que as coisas estejam mais estruturadas, que tenha um suporte maior, né, da secretaria, feito o Cabral reclamou aqui, que seja visto alguma coisa, até por parte da secretaria mesmo, dos alunos ausentes, tal, o que pode ser feito. E é isso aí, tá bom? Gente, se alguém quiser fazer mais algum comentário, alguma colocação, aproveite, senão a gente dá por encerrado esse momento aqui, tá? Eu vou depois lançar o vídeo no YouTube e vocês ficam com acesso, os colegas que não vieram também ficam com acesso às discussões que ocorreram aqui hoje, tá bom? Pronto. Então, bom final de semana a todos.